Fausto? Fala, seu Gabriel. Tudo bem, cara? Certo. Vamos ver se o sono não vai atrapalhar muito o papo. Então, deixa eu te explicar. Quando eu fiz cursinho, eu fiz cursinho já, tinha aquelas semanas dos testes vocacionais e tudo mais, e tinha uns eventos muito interessantes, assim, de tipo, conheça a rotina do profissional, né? Saiba como é a vida do profissional. E foi um evento desse que me salvou, cara, porque eu vi a vida do médico e falei, não quero isso pra minha vida, não. Porque até então eu queria, até então eu pensava em fazer medicina e tal. E é engraçado como a gente confunde o gostar de estudar a matéria com o querer isso pra vida. Tem muita gente que segue o canal que está pensando em mudar de profissão e é uma coisa que eles me demandam, me pedem, assim, fala sobre mudança de carreira. E muita gente não faz ideia do que vai fazer da vida. Então talvez esse seja um começo de uma playlist onde a gente mostra como é a trajetória para você se qualificar para começar a trabalhar. E talvez até um pouco mais importante do que isso, como é a rotina, como é o dia a dia, como é a vida de alguém que faz o que você faz, por exemplo. E aí depois talvez eu consiga levar esse modelo para outras áreas, para que as pessoas vejam um pouco da minha perspectiva também em relação ao que você me conta. E em especial você seguiu uma direção e depois mudou, e aí eu queria que você contasse um pouco da sua história, assim, porque acho que muita gente pode se inspirar com isso, pode ser muito útil para muita gente. Beleza. Então, vamos começar lá do início, então, já que a ideia é passar pela mudança, então tem que setar um baseline ali, né? Então, eu, por formação, eu sou formado em engenharia de produção. Eu fiz 2 estágios na minha vida. O primeiro eu trabalhava como back-office comercial e back-office logístico, para uma empresa de siderúrgica. Mas ali eu tava infeliz, sabe? Tava vendo que não casava muito com aquilo que eu via que acontecia na faculdade, né? Eu não via a possibilidade de implementar nada daquilo que eu tava estudando ali. Então, isso já era um sentimento que incomodava, porque eu olhava muito para a rotina de quem estava à minha volta e eu não via eu fazendo a mesma coisa que aquele pessoal estava fazendo com a mesma vontade do que eles estavam fazendo. Então, isso é algo bem perigoso. Ali eu já entendi que, se eu continuasse ali eu não seria um bom profissional. Então, eu ia ser expulso do mercado brevemente, então não ia rolar. Então eu fui procurar outro estágio, encontrei outro estágio numa indústria farmacêutica, e lá eu entrei para ficar responsável por gestão de projetos. Tinha um projeto muito grande rolando na época, eu fazia toda a parte de gestão desse projeto, então eu tive muito contato com muitas metodologias de gestão de projetos, estudei muito principalmente no início, para conseguir ter expertise suficiente para elaborar a documentação, e isso até mudou como que eu abordava a minha própria faculdade, porque já era algo mais palpável. Aquilo que eu via na faculdade já fazia sentido naquilo que eu estava vendo ali no estágio. Eu fiquei lá durante 2 anos, o projeto ele foi um sucesso, e ali eu tive, quando a gente entregou o projeto, eu tive o primeiro baque que foi, cara, você trabalhou durante 2 anos em um negócio, esse negócio não foi pro ar, né? Virou algo físico, né? E ali foi aquele primeiro sentimento de, caramba, o trabalho, caramba, de 2 anos deu certo, tá? Legal, o negócio virou realidade. Legal. Foi a primeira vez que tive essa satisfação. E aí, saindo de lá, eu fui para outra indústria farmacêutica, também na área de qualidade, e lá eu trabalhava com projetos também, mas era mais da rotina. E aí começa o primeiro probleminha. Eu olhava para o que o pessoal à minha volta estava fazendo e eu não me sentia motivado a buscar aquela milha extra que você anda falando em alguns vídeos. E isso já era um problema, porque é uma corporativa, como você mesmo diz, né? Então, se você não está disposto a dar aquele passo a mais, muitas vezes vai ter alguém que vai estar disposto, e por mais que eu performasse bem, mandasse bem no que eu estava fazendo, o dia a dia numa indústria que está muito concorrida, acaba que o pessoal vai fazendo merge de todas as filiais e acaba que vai cortando uma galera.
Sim. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui selecionado do time pra sair. Uhum. E ali o sentimento que eu tive, cara, foi que meu chão tinha caído. Porque foi uma consequência muito clara do meu estágio para entrar nessa segunda empresa e começar a trabalhar onde eu tava, sabe? E ali, quando eu tava dentro dessa empresa, essa empresa era uma empresa que é referência mundial em qualidade. Uhum. Então, meio que eu tava no melhor lugar que eu poderia estar. Pra onde que eu vou depois disso? Eu não enxergava. Não enxergava muito pra onde ir. E aí, passaram-se uns 6 meses, eu já tava fazendo outros processos seletivos depois que eu havia sido desligado. Porém, quem tá procurando emprego sabe como que tá difícil. Você toma um ghost de toda a vaga que você se candidata. E eventualmente você participa de um processo, mas mesmo assim ele é muito concorrido. E teve um feedback que foi muito importante pra mim quando eu já tava ali próximo de desistir e falar que ia migrar de área mesmo, que a recrutadora, eu tinha chegado até a etapa final, e aí no final eu acabei não passando, eles tomaram a decisão por ficar com outra pessoa. Ela conversou comigo um pouquinho pra dar aquele feedback, e ela falou um negócio que me marcou muito, que foi: eu tive uma experiência muito legal ao longo da minha carreira como um todo, mas eu vivenciei coisas muito boas que não eram toda empresa que poderia disponibilizar. Ao mesmo tempo, eu não tinha experiência suficiente para transformar o ambiente de uma empresa que tivesse uma situação um pouco inferior. Então eu me senti que eu estava no limbo, porque eu não tinha experiência suficiente para transformar um ambiente, mas também já tinha vivenciado coisas que iam me deixar desmotivado em uma empresa um pouco menor. E acompanhando o pessoal que saiu, porque foi um corte grande quando eu saí, acompanhando o pessoal que estava saindo naquela mesma época, a galera toda estava assumindo cargos de gestão por conta de terem trabalhado 8, 10. Teve gente que saiu da empresa com mais de 20 anos de empresa. E aí foram todos assumir a área de qualidade de empresas um pouco menores, que faz total sentido, né? Então, como eu tava nesse limbo, eu fiquei meio desesperado. Isso era 2019. Chegou no final do ano de 2019, eu falei: cara, eu cansei disso, não vejo perspectiva, vou tentar migrar de área. E aí eu comecei a avaliar algumas possibilidades. No começo eu avaliei um pouco de psicologia, um pouco de nutrição e programação também, que acabou que foi o que eu decidi. E todos os meus amigos são programadores ou trabalham com tecnologia de alguma maneira, pelo menos a grande maioria. E aí eu fui conversando com o pessoal de todas essas áreas. Eu ia fazer uma piada bem sorte, eu ia falar: mas as pessoas que estão trabalhando hoje, elas saem de programação mesmo. Mas... basicamente não, isso, né? Tô pegando Infelizmente tá quase isso. E aí eu acabei conversando com esses meus amigos, e eles comentaram de algumas pessoas que já fizeram essa movimentação de sair de outra área para ir para programação. É uma área que não exige graduação, então por conta disso é um pouco mais fácil a entrada no mercado, né? E aí eu lembro que em fevereiro eu conversei com um outro amigo meu, ele me indicou alguns cursos. Eu falei, dia 4 de fevereiro de 2020, eu falei: esquece, não vou voltar para outra área, agora eu vou aprender a programar, e é isso. Agora vai o racha, não tem muito pra onde correr. É muito engraçado aí... que foi ontem, né? Tipo, 2020 foi ontem. Assim. Exato, foi 2020, foi ontem. Eu até esqueço que foi ontem. E aí, eu acho que já entrando aí pra essa parte de como fazer essa transição de carreira, eu acho que o primeiro ponto que a pessoa precisa avaliar bem é entender o que tá motivando nessa transição. Porque... acho que até casa um pouco com o que você tem falado ultimamente sobre pirâmide de Maslow. Porque às vezes você tá infeliz no seu trabalho, mas é um trabalho que paga suas contas, é um trabalho que te dá um certo nível de conforto. E eu acompanhei muita gente que tentou fazer o processo, muita gente conseguiu e algumas que não. E às vezes eu tenho esse sentimento de que a pessoa, ela quer, mas ela tá numa situação relativamente confortável. Então acho que às vezes vai faltar um pouco de gás para ela ali naquela maratona, mudança, né? Para fazer mudança. Exato. Eu costumo dizer que trabalho, você não pode se iludir achando que todo mundo pode encontrar trabalho prazeroso de acordo com a sua paixão dentro da sociedade. Isso é impossível, é utópico.
Então vai ter muita gente que vai ter que se submeter a trabalhar com aquilo que odeia, porque não tem a vaga da paixão, assim, da vida da pessoa para todo mundo. Agora, então, assim, eu já descobri pessoas que chegaram num nível tão alto e tão específico que a pessoa se conformou em odiar o trabalho. Então, eu vou usar o resto do tempo que me sobra para me dar o máximo de prazer possível, vou encontrar uma forma alternativa e vou me conformar em odiar o meu trabalho e vou amar as coisas que ele me proporciona. Agora, às vezes calha de você conseguir encontrar, e aí você tem que, de fato, abraçar, porque quando eu falo desse negócio do extra mile, que é uma expressão em inglês, né, para milha extra, que aqui seria o nosso quilômetro extra, significa, se você fala, eu vou estudar 8 horas por dia, o cara que tem, por natureza, gosto por aquilo que ele está fazendo, ele vai andar o extra mile, ele vai falar, cara, dever cumprido, vou continuar fazendo porque eu gosto. Ou porque eu quero, ou porque eu quero conseguir entender essa merda aqui. Então esse cara, ele vai muito mais longe. O Stephen King, quando ele escreveu... O único livro que eu gosto de Stephen King é um livro que ele fala sobre escrita, que é o Own Writing. Eu não gosto dos livros dele, mas ele falando sobre escrita é a coisa mais gostosa do mundo de ler. E ele fala assim, o meu filho largou tudo para fazer música, e eu sabia desde o primeiro dia que ele não ia ser músico, porque ele estabeleceu que ele ia treinar 4 horas por dia, ele treinava 4 horas cravada por dia, e ninguém se torna músico assim. Exato, exatamente isso. Então, desculpa, assim, fazer virar um monólogo, mas quando vocês estiverem tentando identificar se vocês gostam ao ponto de andar o extra mile, sabe que ela não pode ser forçada, porque a gente não quer saber se você consegue, estudar por 8 horas e depois estudar mais 4, isso qualquer um consegue. A gente quer saber se você consegue fazer isso pro resto da vida. E aí pouquíssimas pessoas conseguem, porque pouquíssimas pessoas terão essa natureza. Isso, e até linkando um pouco, Fausto, a gente até brinca bastante, que eu já falei pra você várias vezes que eu tenho muita dificuldade de ler. Eu particularmente, sou um zero à esquerda se eu for ler qualquer coisa. Eu não consigo absorver e eu tenho que me esforçar muito. E cara, não adianta, eu passo 45 minutos lendo e às vezes eu leio 4 páginas, 5 páginas, 6. E é algo muito difícil que demanda muito esforço. Então eu sei que, por exemplo, se eu quiser me tornar um ótimo leitor, o esforço necessário para fazer essa extra mile vai ser muito absurdo. Sim. Então, às vezes, entender se você está numa área que você consegue naturalmente se encantar por ela para dar esse passinho extra é importante. E aí você me fala um negócio, é super interessante também, porque ninguém precisa ser bom em tudo, porque isso é impossível. Então tomara que você não decida ser bom exatamente naquilo que você é ruim por natureza. Então, se você falar que quer fazer um curso de Direito ou de História, ou de Antropologia, assim, para você conseguir chegar num nível mediano, você vai ter que fazer um esforço sobrenatural, o resultado não vai te motivar. Exato. E aí, beleza, eu entendi o que me motivava. Pô, eu tava desempregado numa situação não preocupante, porque ao longo da vida eu consegui economizar ali algo que me desse pelo menos um tempo de respiro ali naquele momento, mas não é uma situação confortável. E em fevereiro de 2020 já tinham os primeiros casos acontecendo. Você já imagina que o mercado que estava ruim não era o momento que iria melhorar, né? A gente não tinha nem ideia do que estava por vir, mas já dava para ter uma ideia que bom não ia ficar. E aí eu comecei a pensar um pouco mais friamente sobre o assunto e entender como eu conseguiria transformar aquilo num projeto. E aí o que define, né, um projeto? É tudo aquilo que tem um momento que ele acaba. Então, se eu precisava fazer uma transição de carreira, eu precisava entender onde que ela iria acabar. E ali pode ser um tempo, no caso, o dinheiro que eu tinha guardado, eu conseguiria me sustentar, acho que por algo próximo de 18 meses, eu lembro que eu calculei na época. Mas caso eu precisasse investir qualquer valor, esse tempo iria decaindo. Então eu setei como 18 meses ali o prazo para eu fazer essa mudança, mas o prazo máximo do máximo mesmo. Não tinha como. E o que eu coloquei como objetivo, eu precisava de um objetivo bem claro, era me aproximar de um cargo, né, conseguir um cargo que me pagasse algo próximo daquilo que eu tinha antes. Então a ideia foi, beleza, eu vou gastar esses 18 meses para estudar o quanto eu conseguir,
para tentar chegar em algo que me volte para estaca zero. Essa era a ideia. Claro que, né, em outro ramo, no caso, na programação. E aí, ao longo desse período, você vai entendendo, vai procurando cursos, vai procurando alguma coisa. E é sempre importante tentar olhar a trajetória das outras pessoas para ter um parâmetro, se você está realmente fazendo algo que é possível ou não. Então, eu passava muito tempo vendo vídeo de YouTube da galera fazendo mock interview para já ir me preparando para como seria uma entrevista na área, como eu preparava um currículo, como um programador fazia algum teste para alguma vaga, e para entender se aquele prazo também era algo viável. Então, você vai ouvir N relatos de pessoas que conseguiram migrar de área em 2, 3, 4 meses, mas também vai ouvir relatos de pessoas que estão há 2 anos tentando. E não conseguiram. Então, exato. Só quero te tesourar, porque são vários conceitos que vêm na minha cabeça, assim, e que eu falo, cara, como eu queria conseguir passar isso para as pessoas. Você já ouviu falar do sistema Kanban japonês? Sim. Kanban é basicamente uma plaquinha assim, o cara da loja fala quantos carros ele vendeu, e aí é de trás para frente. Então a gente vai montar X carros. Então cada departamento vai falando pro anterior o que ele precisa fazer. Até que o cara do primeiro parafuso, ele recebe a quantidade de parafusos que ele vai precisar produzir para mandar para frente. E isso acontece numa velocidade muito rápida. As pessoas, elas não têm ideia. É que, cara, é uma crueldade você pedir isso para uma... Desculpa, gente, criança de 17 anos. Porque, cara, com 17 anos você é criança, por mais que você se sinta e queira ser adulto, você é muito novo ainda. Eu lembro da minha cabeça com 17 anos. Não é incapaz, mas é imaturo. E aí, assim, você não tem visão de mundo para escolher o que você quer. Então você faz o processo o contrário, assim, você olha para o começo e fala, eu vou começar a andar para ver onde eu vou chegar. Isso é muito complicado, porque se você vai decidir para que você vai se especializar, a primeira coisa que você tem que entender é a vaga. Então, você já começou certo, porque você entendia como era a vaga e você sabia como era a vida do profissional que estava atuando naquela vaga. Aí depois que você decide que você quer isso, então você vai se preparar justamente para as provas. Eu vejo muita gente estudando para o vestibular errado. Por quê? Porque ele acha que ele vai aprender tudo de geografia, ele vai aprender tudo de história, ele vai aprender tudo de física e tudo de matemática, e depois ele vai chegar nos problemas. Quando, na verdade, você tem que olhar para as provas da universidade e todos os anos anteriores aos quais você tiver acesso e ver o que eles pedem para aprender a fazer a prova deles. E eu não vejo essa consciência em muita gente que começa a estudar aleatoriamente. Então eu vejo gente falando assim, eu gosto de mato, eu gosto de natureza, então eu vou fazer agronomia. sem saber como que vai ser a vida dele depois de formado, e que posição dentro da sociedade ele quer em primeiro lugar. Isso é bem complicado. E como você mesmo falou, como eu já tinha... também eu já tinha um pouco mais de bagagem do que quando eu decidi a minha primeira carreira. Eu olhei para esse prazo, olhei para o que as pessoas falavam que elas precisavam ter para conseguir o primeiro emprego. Então, com base nisso, eu tenho um pouco de autoconhecimento. Na época, eu sempre fui muito ligado no computador. Acho que eu passei mais tempo da minha vida na frente do computador do que fazendo qualquer outra coisa. Então, era um ambiente que eu estava acostumado. Então, essa curva de aprendizado já não era algo que eu teria que lidar. Mas eu sabia que se eu tentasse estudar no meu computador próprio ia ser muito difícil, porque eventualmente, você sabe, a gente abre um jogo aqui, deixa rodando alguma coisa em background, e ali as coisas desandam. Então eu fui abdicando daqueles meses que eu tinha extra para conseguir investir em recursos que iriam potencializar o meu foco, ou se não, como eu ia aprender. Então eu investi em alguns cursos, comprei alguns cursos um pouco mais caros, isso acabou diminuindo, né, o montante que eu tinha. Consequentemente, eu tinha que fazer acontecer em menos tempo. Na época, eu comprei um notebook dedicado também para eu deixar totalmente desligado meu computador, não ter acesso a ele, não ter a possibilidade de começar a jogar alguma coisa. Isso também diminuiu o tempo. E aí, vendo o restante do pessoal que conseguiu fazer essa migração diária, todos falavam da importância de ter um portfólio na época. E a pessoa desenvolver um site, utilizar esse site para publicar os próprios projetos. E eu achava que seria algo interessante.
como eu tinha que ter um time to market muito rápido, eu falei, não adianta eu pensar na ementa de uma faculdade, porque não vai rolar. Eu preciso entender o que o mercado está precisando e aprender a utilizar o que o mercado está precisando o mais rápido possível. E aí eu setei o meu primeiro objetivo menor, que era fazer alguns cursos básicos sobre programação, mas que eu queria em 2 meses ter um projeto no ar. E eu foquei muito nesses 2 meses conseguir subir alguma coisa. O primeiro mês eu devo ter gasto estudando algo mais básico de programação, como lógica, bem pouco de lógica, mas como foi meu primeiro contato com programação, entender como que programação funcionava, né? Apesar de nem de perto ter conseguido entender de fato como se pensa como programador naquele primeiro mês, mas já não estava totalmente cru. No segundo mês eu comecei a estudar um pouco mais sobre algumas ferramentas que o mercado utiliza, e aí já focado em entregar depois, no final daquele mês, um portfólio ali no ar. E eu lembro que quando eu foi chegando próximo desse período que eu tinha determinado de 2 meses, cara, eu devia passar, primeiro que eu já passava muito tempo estudando. Minha rotina tava, eu acordava às 7, fazia alguma coisa ali para comer, assistia alguma coisa até 8 horas, às 8 horas eu começava a estudar. E aí eu estudava pelo menos até as 8, 9 horas da noite. Isso de cursos mesmo que eu havia comprado. Chega um momento que o cérebro simplesmente não vai mais. E aí quando chegava nesse momento eu começava a ver alguns vídeos sobre o assunto. Então pegava vídeo como elaborar currículo, vídeo de entrevista, vídeo de boas práticas, vídeo de projetos, pessoal codando mesmo, por mais que eu não entendesse nada, eu queria ter contato com a área. E ali eu ficava vendo vídeo até meia-noite, 1h da manhã. E aí no dia seguinte isso voltava. Isso eu devo ter feito durante os 2 primeiros meses. E aí acho que deu 2 meses e, sei lá, 3, 4 dias eu consegui subir meu projeto. Então eu subi um portfólio horrível. Eu olho pra ele e hoje eu falo, meu Deus do céu, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, mas eu consegui subir. Então, um objetivo foi concluído. E aí volta aquele sentimento que eu tinha comentado lá daquele primeiro estágio. Quando você consegue concluir um objetivo, você tem um gás a mais. E acaba que na programação, mesmo quando você está estudando, você consegue sentir essa vontade um pouquinho a mais de ir além, porque você vai ter muita dificuldade no início, mas conforme você vai passando essas dificuldades, você vai tendo aquele gás a mais e encontrando a próxima. Então é um desafio a todo momento, pelo menos nesse início é literalmente matar um leão por problema. E aí isso te motiva. E se não te motivar, talvez já seja um indicador de ou você tá tentando seguir uma metodologia que não tá funcionando muito, ou talvez realmente não seja algo para você, porque isso se repete no dia a dia até hoje. Sempre encontrando problema, tendo que buscar solução. Então é muito importante que quem tá vendo várias carreiras agora tenha noção de que nenhuma carreira é para todo mundo. E que as pessoas elas não têm que se iludir achando que elas vão conseguir fazer qualquer coisa que elas escolham. Mediocremente, sim, mas ao ponto de se destacar no mercado competitivo do que ele é, e do jeito que ele é, aí já é mais difícil. Sim, sem dúvida. E aí depois de subir esse projeto que eu consegui concluir em 2 meses, eu continuei estudando, aí eu já estava participando de algumas entrevistas. Eu lembro até hoje, a primeira entrevista que eu fui fazer, eu estava com... Primeiro que eu tava me tremendo, né? Era uma entrevista para um banco relativamente grande. E eu não tinha a menor ideia do que eu tava falando. Hoje em dia eu olho para trás e falo, eu não sabia nada do que eu tava falando. Eu tinha escrito na minha mão algumas coisas, algumas siglas que eu precisava falar, mas que eu não conseguia decorar. Então elas estavam escritas na minha mão. E eu conversando com o pessoal, a entrevista durou meia hora. Já tinha ficado muito claro para eles o nível que eu estava, mas... Ao mesmo tempo eles me motivaram bastante, sabe? Eles falaram que eu tava no caminho certo e acabou que virou algo que foi meia hora pra eles me guiarem também. E pra quem pensa em estudar programação, cara, vai pro LinkedIn, começa a entrar em contato com a galera, porque normalmente a galera é bem aberta. Se você pedir um help pra entender como funciona, como que você pode estudar, dificilmente você vai encontrar alguém. Você vai encontrar alguém que talvez não olhe o LinkedIn, mas caso a pessoa olhe, ela vai te dar uma ajuda.
Então, a comunidade como um todo, ela é muito aberta para discutir, sabe? Então vale bastante a pena. Para discutir, para se ajudar, porque eles sabem que só as pessoas que realmente têm mérito vão conseguir chegar em algum lugar. Então não é alguma coisa que vão negar informação, porque aí o cara que tem esse mérito, os programadores querem trazer o cara para o mercado, né? É essa a impressão que eu tenho. E assim, é bem normal quando a gente está em outra área, a gente pensar, cara, às vezes eu não quero dividir esse conhecimento porque isso é algo que eu tenho e que é o meu diferencial. Cara, a programação evolui tanto, o mercado tá tão amplo que você nunca consegue ser o fodão. Sentido. Exato. E quanto mais você ajudar, mais você vai encontrar pessoas dispostas a quererem te ajudar, e aí você vai aprender com elas e realmente vai ser um trabalho em equipe ali. Sim, e ensinar, cada vez que você precisa explicar para alguém e você tenta falar de uma maneira didática para outra pessoa como funciona algo tão complexo, o seu conhecimento evolui demais. Então, é difícil alguém realmente negar, dar uma ajuda para quem está iniciando. Na verdade, você precisa entender com muito mais profundidade para você conseguir explicar. E eu acho que os programadores hoje eles prezam muito por uma coisa que é... Você fica tanto tempo conversando com máquina que depois você precisa se dedicar à sua capacidade de se relacionar com outras pessoas e ter uma comunicação clara. Então, você tem essa vantagem. Quando você pergunta alguma coisa para um programador, ele está treinando já as skills de gestão que ele vai precisar ter um dia na vida, e ainda levando de quebra essa sensação gostosa de estar ajudando alguém. Então, você vai encontrar muita gente disposta a te ajudar. A pessoa te ajudar, ela vai estar se ajudando muito mais do que te ajudando. Mas sobre a transição, acho que são esses principais pontos. Você tem um objetivo claro e aí, né, óbvio, você precisa de muito comprometimento. Esses tempos você falou sobre aprender russo e que você precisaria de mais ou menos 2.000 horas para aprender russo. Acho que para conseguir, vai pelo menos entregar ali um teste para uma vaga de júnior em uma startup aí, você vai ter passado pelo menos 1.500 a 2.000 horas dedicadas ao estudo. Isso fazendo alguns cursos e pensando naquilo que o mercado está buscando, estudando direito. Estudando direito, exato. Bem guiada. Estudando direito e estudando de verdade, que não adianta você pegar um livro para ler e ficar passando páginas sem estar absorvendo. E programação vai ser a mesma coisa. Essas 2.000 horas, 1.500 horas, elas precisam ser vividas intensamente voltada à programação, senão não tem como. Então, e isso acaba... É uma barreira muito grande para se passar ali no início. Mas conforme você vai subindo, conforme você vai aumentando o conhecimento que você tem, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis de serem aprendidas. A complexidade vai aumentando junto, mas você vai tendo uma base para conseguir escalar isso junto. Então, se você tem um projeto bem elaborado, que você conseguiu definir algumas metas, e se você consegue se comprometer a atingir essas metas, não dá para falar que você vai ter uma transição, que você vai passar por um período da sua vida balanceado, porque não vai. É impossível você fazer esse caminho num período relativamente curto e ter uma vida balanceada, porque ele exige muita dedicação. Então, eu até brinco com a minha namorada que o primeiro Dia dos Namorados nosso, eu mal falei com ela. Porque eu tava com um teste para uma empresa, foi até a primeira empresa que eu passei, e eu tinha 7 dias para fazer o teste. Eu tava dormindo 2h30, 3 horas por dia, e o resto do dia eu passava na frente do computador tentando desenvolver, batendo cabeça, literalmente. Não conseguia, ia pedir ajuda, ia em fórum, ia em todo quanto é lugar pedir ajuda para todo mundo que passava na minha frente, para ver se vinha alguma ideia de uma solução possível. Isso demanda tempo, então fiquei ali literalmente 7 dias dormindo 3 horas por dia para conseguir entregar. Acabou que valeu a pena. Então, valeu muito a pena, mas eu fui entender o impacto disso tudo que eu fiz recentemente, para ser bem sincero. Porque é aquela maratona de 2.000 horas que você decide correr ela como se fosse um tiro de 100 metros. Então isso vai ter um peso depois no futuro. Eu fui
consegui voltar a estudar de fato faz muito pouco tempo. Eu comecei a estudar fazem um pouco mais de 2 anos, deve fazer 1 ano e meio já que eu tô trabalhando. E só agora eu entrei numa rotina que eu consegui encaixar novamente o estudo, que eu consegui voltar a ir para uma academia, voltar a pensar um pouco mais na minha vida ao invés de o tempo inteiro ou trabalho ou estudo. Então, na verdade, depois que você começou a estudar programação, levou só 6 meses para você arrumar um emprego? Foram 5 meses e 4 dias. E como foi o teu primeiro emprego em si? Te contrataram para fazer o quê? Eu fui contratado como engenheiro júnior, e aí eu era responsável tanto por fazer a parte do back-end quanto do front-end, e acho que é algo que vale reforçar. Hoje em dia, quando você vai participar de um processo seletivo, a pessoa sempre vai perguntar para você quais são os pontos fortes. É muito normal a pessoa falar que ela aprende rápido. E se você tá nesse ritmo, querendo fazer essa migração de área, eu fui contratado nesse primeiro emprego por conta disso. Porque o projeto que eu entreguei, mesmo com todo esse esforço, ele tinha diversos erros. A tela que eu fiz é uma tela horrível. Eu sou um front-end horrível. Eu não sei desenhar uma tela bonita. Então eu entreguei um front-end muito ruim. Mas quando eu fui fazer a entrevista lá com o pessoal, que eles foram passar o feedback sobre esse projeto, eu lembro que o tech lead da empresa, na época, ele perguntou como que era o meu processo, tudo para estudar tal, quanto tempo eu já estava estudando, e eu falei na época que faziam 4 meses e pouquinho que eu havia começado a estudar. E aí no final eu perguntei para ele o que eu podia ter melhorado no projeto, né? A resposta dele foi: cara, você começou faz 4 meses, não tem nada que você podia melhorar nesse projeto. E aí ele me contratou. Que incrível, incrível. Uma coisa é você falar que você aprende rápido, outra coisa é você provar. E aí, tá. Deixa eu contar uma coisa. Ô, gente, vocês que vão fazer entrevista um dia, não minta pra entrevistador, não, porque vocês passam uma vergonha desgraçada. Então, às vezes eu ligo para as pessoas e, assim, prestando serviço para Red Hunter, eu faço entrevista para nivelar inglês e ver como que tá. Então, as pessoas, elas percebem, quem detém o conhecimento, percebe muito rápido quem está mentindo. Você não consegue esconder, assim, nada, curva de aprendizado, conhecimento total que você tem, nada disso. Então, às vezes o cara tá tão nervoso que ele não consegue falar, e eu entendo que ele sabe e ele não consegue falar. Às vezes o cara não tem conteúdo e fica tentando me passar uma conversa, do tipo, mas eu morei fora 4 anos, eu fiz não sei que curso, e sem influência, nada disso vale absolutamente nada. Então você não vai impressionar a pessoa com as horas que você estudou, você tem que ter conteúdo para mostrar para a pessoa. Mas aí uma vez que fica provado, uma vez que a verdade é percebida, todo o mérito vai ser reconhecido. E uma coisa que o mercado valoriza muito hoje em dia é potencial. Sim. E aí, só complementando, hoje em dia eu estou participando de alguns processos seletivos como entrevistador. E pelo menos para a área de programação, galera, vocês vão definir o caminho que a entrevista vai seguir. Então, se vocês querem chegar numa entrevista falando que vocês conhecem N tecnologias, pensa um pouquinho bem, porque vocês vão setar a expectativa. E normalmente quem tá ali do outro lado da entrevista é alguém já com um cargo um pouco mais elevado e que vai saber te cobrar sobre todas as tecnologias que você vai falar que conhece. E a ideia é que eles te cobrem até o momento que você não consiga responder. E isso é o normal, tá? De qualquer entrevista. Você vai ser cobrado até o momento que você não consiga mais responder, que aí a pessoa vai conseguir ter uma ideia. Mas se você chega na entrevista já falando que tem conhecimento de N tecnologias com N profundidade, você já setou uma expectativa. Então, já é um caminho que você vai ter que percorrer. Pode ser meio perigoso isso. O ideal é que você se desenvolva pessoalmente num nível tal em que você, na entrevista, tenha orgulho de apresentar exatamente quem você é. E isso é excelente, porque é impossível você falhar em dizer quem você é de verdade. Por mais nervoso que você esteja,
por mais tenso, por pior que você tenha dormido, é impossível você falhar dizendo a verdade sobre quem você é. Então, se você tiver orgulho da sua bagagem na hora da entrevista, você só precisa ser você. Você não precisa vender mais do que você tem, porque senão você vai ter que entregar mais do que você é. Não faz sentido. Então, ao invés de tentar impressionar com conhecimento que você não tem ainda, mostrar o que você aprendeu e mostrar a sua disposição de continuar aprendendo pode ser muito mais útil. Você não precisa ser contratado. Desculpa, você não precisa ser contratado num time porque você é capaz de jogar em todas as posições do campo. Ninguém consegue. E aí, complementando, Fausto, algo que eu demorei para ter ciência, mas que mudou minha vida em relação à entrevista depois que eu me toquei disso, é que eu devo ter participado ao longo da vida de mais de 30 processos como entrevistado. E no começo eu não conseguia falar de jeito nenhum. Eu travava, eu não conseguia. A entrevista não fluía. E aí eu me toquei que, pelo menos quando você... nas primeiras entrevistas pode ter ali algum desafio, mas em algum determinado momento a pessoa já declarou que ela tem interesse em saber da sua vida. Você já tá ali naquele momento para falar da sua vida. E pelo menos da sua vida, você sabe melhor do que ninguém. Então é importante... Você dá aula sobre quem você é, você manda. Exato. E aí você precisa ter passado ali um tempinho pensando em storytelling. Porque eu acho que é importante você ir para uma entrevista confortável em contar toda a sua trajetória. Sim. Você precisa ter isso na ponta da sua língua. Claro, vai ter altos e baixos que às vezes você quer destacar mais ou menos, mas você não pode mostrar que você tem dúvida na sua própria vida. Então, é importante. E depois que eu entendi que, pelo menos nesse tópico, eu vou saber mais do que o entrevistador, mudou a chavinha na minha cabeça. Incrível. E sabe que esse negócio de saber, dizer quem você é, e saber o que as pessoas podem esperar de você, e perceber que todos os dias você pode aprender e mudar e transformar de maneira que você consiga contar uma história ainda melhor da sua vida, é um fator motivador muito grande, assim, para que você continue investindo em você, né? Sim, sem dúvida. Não existe... pessoal, antes de aprender a ganhar dinheiro, já quer aprender a investir, o que é ótimo. Mas o melhor investimento que você pode fazer, o que mais rende, o que mais dá resultado, é em você mesmo, porque aí você vai ser um infinito gerador de renda e para sempre, enquanto você tiver saúde. Sem dúvida. E, bom, voltando, né, como que foi o primeiro emprego, teve aí o processo seletivo. E eu lembro que não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que eu passei literalmente todo o meu dia. Enquanto eu estava acordado, eu estava trabalhando. Só era diferente sexta, sábado, domingo, que aí eu trabalhava um pouco menos. Eu era cobrado disso? Não era. Mas era totalmente plausível que eu chegasse numa reunião e falasse não conseguia concluir uma tarefa. Mas eu não queria isso. Então... várias vezes eu fiquei tentando desenvolver alguma coisa até 5 horas da manhã, e no outro dia, 8 horas da manhã, eu já estava na reunião apresentando até onde eu tinha conseguido ir. E eu era muito apegado às reuniões diárias que a gente tinha, porque era o momento que eu ia ter acesso ao tech lead ali para destravar aquilo que eu precisava desenvolver ao longo do dia. Então, eu lembro que na época eu comprei um boardzinho para ficar escrevendo. Eu anotava todas as dúvidas que eu precisava tirar naquela reunião. Eu fazia questão de conseguir tirar essas dúvidas durante a reunião, passar aquilo que eu havia avançado, tudo, mas principalmente tirar essas dúvidas para que eu conseguisse entrar madrugada dentro trabalhando e evoluir. Porque eu sei que no dia a dia, às vezes, ele não ia ter horário para me ajudar ou alguma coisa assim. E eu precisava, nos poucos horários que eu sabia que ia ter contato com alguém com mais experiência, eu usava tudo para conseguir tirar minhas dúvidas e depois que o pessoal parasse de trabalhar eu conseguia continuar se fosse necessário. E era necessário todos os dias, pelo menos ali dos primeiros 3 meses, 2 meses. Depois de 2 meses que já tinha começado a trabalhar,
eu já foi ficando mais confortável, já estava acostumado com o ambiente, já estava menos ansioso, no começo era caótico, eu ia tremendo para toda reunião para definir as tarefas da semana, eu ia tremendo para reunião, literalmente. Então eu ficava desesperado de pegar algo que eu não sabia, não tinha ideia do que fosse. E para variar, né, até hoje, toda reunião eu pego algo que eu não tenho ideia do que seja. O que é mas ótimo. Aí a gente vai atrás. O que é ótimo, porque você nunca pode perder a capacidade de aprender algo novo, porque é isso que faz as pessoas sobreviverem hoje em dia. Bom, eu queria trazer o outro Gabriel gentil que te apresentei, porque ele tem umas coisas espetaculares assim para falar nesse respeito. Porque ele foi criado numa cultura que abrange, que abraça muita gente no nosso país, que é de achar que a fraqueza é admitir que não sabe. E ele não conseguia admitir. Ele tem um ponto que quando ele não sabia alguma coisa, ele dizia que sabia e ia procurar sozinho depois para descobrir e fazer. Por quê? Porque ele achava que ele passaria uma imagem negativa se ele admitisse não saber de algo. E muita gente se prejudica no mercado por causa disso. Sem dúvida. Então, talvez um dos fatores que tenha sido chave aí para o seu desenvolvimento rápido, essa listinha que você levava, essa ciência daquilo que você quer aprender faz toda a diferença. Então, os meus alunos que aprendem mais rápido são os que chegam com essa listinha. Geralmente estão desesperados, estão precisando de resultado muito rápido, e aí eles passaram perrengue a semana inteira, e aí chega na aula e tipo, gasta a primeira meia hora da aula resolvendo dúvida de perrengue que eles tiveram. O resultado é meteórico. Você aprende 5, 10 vezes mais rápido do que se eu tiver que estimular essa curiosidade em você de aprender algo novo. E é engraçado que, às vezes, a pessoa que tá indo tirar dúvida, ela tá com o sentimento de que ela vai atrapalhar. Ok, na aula talvez não, mas no dia a dia, no trabalho, ela tá. Mas vamos pensar um pouquinho, galera. A gente, às vezes, tá muito no início da carreira. O que a gente acha vai ser caótico, que a gente vai fazer a pessoa perder muito tempo tirando a dúvida pra gente. Às vezes é literalmente 1 minuto da pessoa. E aí destrava você pro resto do dia. E esse 1 minuto é o melhor investimento que a pessoa que fez a explicação podia ter feito na empresa. Porque ela está literalmente conseguindo capacidade produtiva que ela não tinha 1 minuto atrás. Sim. Então, se a pessoa ficar irritada por receber uma pergunta, das duas uma, ou ela não sabe responder, ou ela não é uma boa gestora. Escrevam isso, peguem um papel lá e anotem isso. Se você chegar no seu ambiente de trabalho e fizer uma pergunta para o seu superior e ele não te respondeu, ele fica bravo por te responder, das duas uma, ou ele não sabe, ou ele... O que é outra coisa? Eu esqueci. Ou ele não é um bom gestor. Ou ele não é um bom gestor, cara. Porque se o cara é um bom gestor, ele é um bom capacitador de pessoas e de profissionais. Um bom formador de bons profissionais. E se o cara não é capaz de responder uma questão que vai aumentar a sua produtividade, é culpa dele não ser bom gestor. Se ele é um mau gestor, a probabilidade da equipe saber disso é muito grande. Então, se ele não te responder direito, alguém da equipe vai. Muito provavelmente, a pessoa que vai sair vai te levar. Escreva isso, porque é verdade. Então, assim, trabalhar para chefe ruim é uma arte. Eu acho que livros melhores deveriam ser escritos sobre isso, porque o que tem no mercado é só autoajuda vazia para te dar um gás na autoestima e esse gás dura 2 dias. Mas eu estou presente na vida corporativa há 20 anos, cara. E o que eu vejo é os bons gestores, eles perdem recursos. E os bons recursos, quando vão para outros lugares, eles levam aqueles que têm potencial onde eles estavam. E entra naquilo que você já havia falado, né? De você ser puxado. Exatamente. E é o cenário que a gente busca, no final das contas, né? Cara, se você chega na equipe fazendo um monte de perguntas que vão aumentar o seu potencial, aumentar a sua capacidade produtiva, e o nosso chefe não tem paciência de responder, eu vou te chamar num canto e vou te ensinar. E se eu perceber que você aprende com minha orientação, o dia que eu arrumar um chefe melhor, eu vou querer te levar comigo. Isso é o fluxo natural, assim, do rio, cara. É correr pro mar. Não tem... Basta que você preste um pouco de atenção no mercado, você vê isso acontecendo o tempo inteiro.
bons profissionais saindo de empresas porque bateram no teto da gestão e a gestão não melhora, não destrava o desenvolvimento deles, então eles vão para outro canto. E aí quando eles vão, eles levam todo mundo que é bom. Sim. Nossa, me empolguei aqui. porque eu lembrei de um monte de gestor ruim e eu tô pensando assim, bem feito, perdeu metade da equipe, otário. O pior que acontece mesmo. Sim. Aí outro ponto, acho que você havia comentado que é legal da gente falar, principalmente para programação, que a hora que a pessoa tem o primeiro contato, ela se perde. Uhum. Se ela vê um código-fonte de alguma coisa, dificilmente ela vai entender alguma coisa naquele primeiro momento. Uhum. Mas isso não significa que para trabalhar com aquilo você precisa de talento. Na programação, eu não tenho a menor dúvida de que o esforço ele vai sobressair todo e qualquer talento. Claro, se a pessoa tem um talento também, isso vai se potencializar. Mas acho que é unânime. Eu vou mostrar aqui a listinha de coisas que eu separei pra falar. Demanda muito esforço. É engraçado como programação se assemelha ao aprendizado do novo idioma. Por exemplo, cara, eu vou estudar russo. Eu abro um texto em russo aqui que eu entendo absolutamente nada, porque as poucas letras que eu sei ler, elas têm um som diferente. E elas são correspondentes a outros sons. Então você vai ficar perdido em absolutamente tudo. E não é ao seu QI... Olha onde está o engano das pessoas, não é o seu QI de conseguir aprender tudo imediatamente. É o quanto você vai ficar nadando naquelas letras até que elas comecem a se juntar e fazer sentido para você. E é tempo. Então você precisa estar preparado para ver essa lista de pronome aqui, que agora é meu wallpaper. Você tem que estar preparado para ver essa desgraça aqui todos os dias e entender que você vai ler e você vai esquecer, e você vai lembrar de novo e vai esquecer outra vez. Mas é o contato diário com isso que vai fazer com que uma hora, de repente, você não esqueça mais. Então, para códigos, é exatamente a mesma coisa, né? Sim. E também é importante entender como que você faz para aprender alguma coisa. Uhum. Eu, sinceramente, nunca tinha estudado a fundo em nenhum tópico. Mesmo durante a faculdade, estudava algumas coisas, mas nada a esse nível. Uhum. E quando passou aqueles 5 meses que eu passei estudando e consegui o primeiro emprego, eu tive a curiosidade de contar, né? Porque eu comecei a fazer anotações. O que eu fazia? Eu assistia 2 minutos de vídeo, programava o que a pessoa havia programado nesses 2 minutos, fazia funcionar, e aí eu ia lá e transcrevia. Eu abria um bloco de notas e ia escrevendo, copiava aquele trecho de código, e eu embaixo descrevia o que aquele trecho de código estava fazendo. No começo, aquilo que é mais simples na programação, eu tinha que descrever. E depois, conforme foi passando o tempo, continuar fazendo esse nível de anotação já não fazia mais sentido, porque em determinado momento, depois ali de uns 4 meses, vendo isso todos os dias durante muitas e muitas horas, aquilo era óbvio. Era mais fácil eu simplesmente ir no código e olhar do que fazer alguma anotação. Mas o que isso demandou? Chegar nesse ponto. 1.500 páginas de anotação. Exatamente. É engraçado que a nossa cultura ela é tanto de reter e memorizar a informação. Isso é traumas e enganos que a gente sofre na escola. Que você tem que decorar para a prova e na prova você tem que saber de cor. Isso não, numa época de Google, isso não faz o menor sentido. As crianças estão perdendo tempo na escola. Então, o que é que você precisa? Não pode traduzir, você tem que aprender. Caralho que não. Se você nunca viu idioma, é claro que você vai ter que traduzir. Então eu vou ter que ficar pegando esse IA aqui, esse mini IA, e eu vou esquecer o que ele é. Eu vou olhar no dicionário, vou ver que é MEI, que é MIN. Aí eu vou precisar dele de novo, não vou lembrar. Vou procurar ME, MIN no Google, vou ver como que é. E eu vou ter que fazer isso toda vez que eu quiser falar que ela me viu e que ela comprou um negócio pra mim. E eu vou ver tanto essa tabela e eu vou ler tanto isso que vai chegar uma hora que não vai fazer sentido eu escrever min aqui e escrever min do lado, porque vai ser óbvio que porque eu já usei o suficiente. Não é inteligência, é o quanto você persiste nisso, é o esforço. E talvez mais do que um esforço bruto uma vez na vida, é a criação do hábito que vai gerar repetição, que vai dar um montante enorme de camadas, assim, né? Sim. E
E é importante que, é claro, eu fiz esse processo, mas eu fiz ele de uma maneira muito intensa. E aí teve a parte ruim dele, que foi aquilo que eu comentei. Durante muito tempo eu não tive nenhum balanço na minha vida e, consequentemente, acho que eu devo ter experienciado ali o início de um burnout em algum momento. Que eu precisei realmente parar de estudar, então eu só trabalhava mesmo. E depois, hoje em dia, agora eu já consigo fazer as coisas um pouco mais balanceadas. Mas é engraçado que durante esse início, eu tirava ali 1 hora por dia, no início do dia, para estudar ainda. E quando eu tô falando de estudar, às vezes não é necessariamente codar de fato. Às vezes é pegar algum tema que você tem alguma dificuldade e pesquisar sobre. Ouvir alguma live sobre, ouvir alguma coisa. E isso é tão importante, e manter isso na rotina é tão importante, que eu lembro que quando eu fui fazer a última etapa do processo seletivo da empresa que eu tô hoje, o CEO da empresa, o CTO no caso, fez uma pergunta que eu tinha visto a resposta num vídeo 2 dias antes. Óbvio que tem um certo nível de sorte, mas... Sim, mas... Se eu não mantivesse isso durante esse período todo, eu não ia saber responder. Então, tentar manter isso durante o maior tempo que você conseguir vai dar fruto. Mas é difícil, mas vai dar fruto. Quantas vezes você pensou em desistir no meio do caminho? Cara, era difícil porque as pessoas ao meu redor... É muito difícil você explicar e justificar o porquê que você está se comprometendo tanto. Mas eu não tinha plano B. Eu acho que em momento algum eu tive um plano B, porque aí volta lá no início. A minha insatisfação era tão grande com tudo que eu tinha passado que eu não cogitava voltar para onde eu estava. Eu tinha que fazer acontecer naquele período de tempo. Mas várias vezes eu começava a estudar, passava 1 hora, 2 horas que eu tinha começado a estudar, eu pensava, não, acho que dá pra eu dar uma relaxada agora, vou assistir alguma coisa. Mas aí é comprometimento. Então, vou voltar, não vou assistir alguma coisa agora, vou deixar pra assistir alguma coisa, sei lá, no final do dia, aí eu tiro um tempinho pra assistir alguma coisa mais tranquilo, com aquele sentimento de dever cumprido. Mas é bem difícil. Mas, como eu disse, pelo menos para programação a gente tem uma vantagem que, como a gente está o tempo inteiro submetendo a algum desafio e aí passando por esse desafio, você tem aquela injeção de ânimo que você teve uma recompensa. Então essa recompensa que você vai tendo de pouquinho em pouquinho, ela vai te motivando. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou entrar num tema que, se você não quiser participar dele para não arrumar intriga na tua casa depois, tudo bem. O Gabriel, a gente falou aqui que no primeiro dia dos namorados que ele teve, ele mal conversou com a namorada dele. E é muito comum que no começo da nossa vida a gente queira equilibrar todos os pratos e não derrubar nenhum. E você deve fazer de tudo para que isso não aconteça mesmo. Mas saiba que se você tem uma pessoa que decidiu dividir a vida com você, essa pessoa ela está do teu lado para construir a tua vida junto com você. E se ela está vendo que você está se dedicando para alguma coisa que vai ser bom para a família no futuro, ela nunca vai tentar te parar só porque ela está carente agora. É claro, você não pode tratar a pessoa com total desprezo. Você não pode tratar a pessoa, você não pode fazer com que a pessoa sinta desamor na vida. Mas se tiver uma boa comunicação, essa pessoa vai te apoiar e ela vai saber que o futuro de vocês dois é muito mais importante do que uma data especial no primeiro ano que está sendo crítico para o aprendizado e para o desenvolvimento de um projeto. Uma pessoa que esteja disposta a sacrificar o futuro de vocês dois só por um prazer imediato numa data especial, para postar coisas legais no Instagram e para ter uma vida, para mostrar para os outros, não faz questão do sucesso no seu futuro. E tome muito cuidado com isso, porque uma pessoa assim pode simplesmente destruir a sua vida e ir embora. Como você mesmo disse, é uma fonte de distração diariamente. Sim. Nesses 5 meses eu não teria chegado onde eu cheguei. Então faz bastante diferença.
é muito importante vocês encontrarem a companhia certa ou ficarem sozinhos até vocês encontrarem essa companhia certa. Numa fase de transição importante como essa, não dá para você ficar tendo muito desgaste emocional por causa de um relacionamento pesado demais que não entende os sacrifícios que você precisa fazer. Sim. Bom, mais do que isso é me meter demais na vida de vocês e eu não quero fazer tanto isso. Mas falando em sacrifícios aqui, e talvez esse Dia dos Namorados tenha sido uma coisa que te marcou bastante a ponto de você mencionar, quais outros? Tem arrependimento aí? Valeu a pena? Valeu a pena, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que foi um projeto que ressignificou muita coisa na minha vida. Meio que a gente é criado naquele sistema de faz um esforço aqui para ter uma recompensa logo em seguida. Então eu tinha feito durante minha carreira inteira faculdade, MBA, estágio, fui trabalhar numa empresa renomada e tudo foi por água abaixo. Eu já tinha perdido totalmente a fé nesse sistema de ok, se eu me esforçar eu vou ter alguma coisa. E isso é bem cruel, tá? Não, seu esforço não significa que você de fato vai ter alguma coisa. Mas serviu pra eu voltar a ter pelo menos um pouquinho de confiança de que eu conseguiria, caso eu me dedicasse de verdade a alguma coisa, atingir algum objetivo. Então, mudou bastante como eu encaro as coisas depois desse momento. E acho que até hoje tem um pouco de sacrifícios que rolam diariamente. Hoje, por exemplo, a minha rotina eu acordo 2 horas mais cedo do que eu entro no trabalho. Eu tô de home office, então poderia simplesmente acordar 3 minutos antes de começar a trabalhar, mas eu acordo ali 2 horas para ter um tempo mais calmo. Passo ali 1h30 de vez em quando, até um pouquinho mais, estudando até eu começar a trabalhar. E fico trabalhando até 7 horas da noite, 7h30, às vezes 8, que às vezes tem alguma demanda que precisa ser concluída e a gente acaba estendendo um pouquinho mais. E só então eu penso em voltar a fazer alguma coisa pra mim, de fato. Então, tem uma entrega real, sabe? Mas que eu venho vendo o resultado, então tá tudo certo. E aí são duas coisas, a natureza que tá conseguindo dar esse extra mile sem você sentir que você está destruindo a sua vida. Tem um pouco de gosto, né, de interesse próprio e de satisfação pessoal. E se você está estudando e está conseguindo essa satisfação pessoal, talvez ele possa ser visto como não como um trabalho, mas um investimento em você mesmo. Sim. E é bem legal que eu acho que a gente não conseguiria ter em muitos outros ramos uma relação tão honesta de esforço e recompensa, sabe? Você abdica de alguma coisa no presente para se esforçar e estudar, entender um pouco melhor sobre o assunto, e a recompensa ela vem logo em seguida, seja porque você consegue ter um entendimento de coisas mais complexas mais rápido, e isso acaba aumentando ainda mais a velocidade que você consegue entender as outras coisas, ou recompensa financeira mesmo. Hoje, pelo menos no mercado, quando a gente está falando de programação, se você tem esse costume de seguir estudando diariamente, você vai desenvolver um perfil que as empresas vão ter interesse. Então, você consegue caçar um lugar bom no mercado. E o seu desenvolvimento pessoal vai ter impacto direto na sua renda. Né? Então, você literalmente vai estar fazendo o melhor investimento que você pode fazer, que vai impactar a sua renda. E se você souber lidar com isso com sabedoria, você vai prosperar nos investimentos também. Sim, aí é a hora de realmente estudar investimento. Sim. Não adianta estudar investimento se você ganha 2.000 e gasta 3. Exato. Você não vai encontrar nada no que investir, de verdade. Cara, que papo incrível.
Me fala sobre pessoas que te inspiraram no meio do caminho e pessoas que foram decisivas para o seu encaminhamento, porque sempre tem, né? Cara, tem, sem dúvida tem. Eu acho que, primeiro, um grande amigo meu, Cláudio, que na época ele trabalhava para a AWS, lá no Canadá. Para quem não conhece, a AWS é a Amazon. Então, imagina se era uma empresa grande, né? Porque todo mundo conhece a Amazon hoje em dia. E ao contrário de todas as outras pessoas que eu havia conversado, que até conversaram comigo, me responderam, tiraram algumas dúvidas, ele prontamente foi lá e selecionou alguns cursos e falou, começa aqui. Ele poderia simplesmente ter tirado as dúvidas que eu tinha, falado um pouco sobre como era o dia a dia, mas esse pequeno gesto que ele fez de selecionar alguma coisa e falar, começa aqui que vai ser legal, mudou totalmente a entrada. Incrível. E foi por ali que eu comecei a estudar. O curso que ele selecionou foi literalmente o primeiro curso que eu comprei. E aí tiveram pessoas que eu conheci durante os bootcamps que eu fui fazendo, porque pelo menos o bootcamp que eu fiz, tá todo mundo dedicado a passar por aquele processo junto. Então vai tá todo mundo sofrendo, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, mas vai tá todo mundo se esforçando para aprender. E aí você vai conhecendo novas pessoas, elas vão te motivando, pessoas que já estão na área há mais tempo ou não. E você vai se espelhando nessas pessoas, entendendo que às vezes você se esforçar um pouquinho a mais para chegar no final do dia e falar, olha, eu consegui resolver esse problema. A pessoa ela se sente motivada para tentar resolver também. Ou para você debater como que foi feita a solução. E uma estratégia que eu tinha, que era até um pouco engraçado, quando eu não conseguia mais estudar, que eu ia pegar algum vídeo para assistir sobre, mas eu tinha alguma dúvida, o que eu ficava fazendo era adicionando a galera no LinkedIn que estava relacionado àquilo que eu estava com dúvida. Porque não sei se o pessoal usa, mas o LinkedIn, quando a pessoa te aceita, você recebe uma notificação. Então eu lembro uma situação muito clara que eu me candidatava para muitas vagas ao mesmo tempo. Mesmo não tendo que a vaga pediu, eu me candidatava, eu deixava para a empresa se virar e decidir se eu era apto ou não. Eu só jogava meu currículo para tudo quanto é lugar. E aí eu não tinha resposta nenhuma. Aí eu falei, acho que eu preciso de alguém para dar uma olhada no meu currículo, então vou procurar alguém a nível de gerência, né? E aí eu comecei a adicionar tudo quanto é gerente de tecnologia. Todos. Aí na hora que eu recebi a notificação que a pessoa me aceitou, eu sabia que ela estava olhando no LinkedIn. Na mesma hora eu já mandava uma mensagem pedindo ajuda. E aí uma pessoa, o Fernando no caso, ele foi e dedicou ali 30 minutos para conversar comigo num final de semana para ler meu currículo e ajudar eu a formar um currículo novo, né? Fosse mais interessante para a área. E aí ele deu algumas dicas de como escrever o currículo. Quando eu mudei meu currículo aplicando aquilo que ele havia falado, eu comecei a ter resposta de 100% das empresas que eu me candidatava. Que legal, então, cara. E foi algo muito simples. Ele falou, conta a sua história no currículo. Nas primeiras 3 linhas do currículo, depois que você passa seus dados pessoais, conta a sua história. Só que eu não sabia enxergar a minha história naquele momento. Eu não tinha um storytelling afinado para a área de programação. E isso fazia, acho que 4 meses, 3 meses e meio que eu havia começado a estudar. Então eu já tinha entregue aquele projeto em 2 meses. Ele falou, cara, você começou a estudar em 2 meses depois, você subiu um projeto. Como isso não tá no seu currículo? E aí meu currículo se iniciava falando que eu havia decidido migrar de área em determinado dia. E 2 meses depois eu havia conseguido subir meu primeiro projeto e mandava o link do projeto. Um negócio horrível, mas tá no ar. Porque se fosse bonito demais, ia ser estranho. Ia ser estranho, né? Alguém comprou um projeto aí, tá falando que é seu, mas não, era um negócio muito feio. Esse papo me fez pensar das minhas primeiras aulas, assim. As primeiras aulas que eu dei de inglês, de japonês e de português também, cara, são coisas vergonhosas. Que a pessoa ficou feliz, não sabemos por que motivo, porque ela estava estudando porque não sabia realmente.
E não sabia o que era um bom professor, assim, né? Não tinha descoberto o que era um bom professor. Mas não tem essa de estar preparado antes de começar. Você precisa encontrar uma oportunidade para que você continue estudando, só que aí você vai obrigatoriamente ficar 8 horas por dia do seu expediente praticando aquilo que você estudou, e é ali que você começa a ficar bom. Sim. Então não adianta saber inglês, porque são os alunos que vão te formar como professor, não é o seu conhecimento. Ninguém quer saber o quanto você manja de Present Perfect, vai ser o quanto você vai encontrar a maneira mais eficiente de fazer o seu aluno entender isso. E na verdade cada aluno vai te ensinar o jeito dele, e você não vai conseguir ter sucesso com todos, e não se iluda. E projetos são a mesma coisa. Você pode ser o melhor programador do mundo, não significa que você vai se dar bem com qualquer equipe, empresa, projeto. Você vai ter que encontrar o seu lugar da mesma forma, né? Sem dúvida. Essa parte do storytelling é muito importante, porque você ter noção e autoconhecimento pode te salvar, por exemplo, ao ponto de você não desistir da carreira porque você deu o azar de cair num solo ruim. Por exemplo, você está estudando, está desenvolvendo, mas cai numa empresa péssima, que não te dá o que você precisa para se desenvolver, e que te derruba e que não agrega. Mas esse mesmo autoconhecimento é muito importante para você identificar que realmente aquilo não é teu lugar. E cara, que bom, né? Que aquela sua entrevistadora, ela se deu o trabalho de conversar com você sobre isso, porque, cara, ela mudou a tua vida. Sim. Hoje mesmo eu tava falando sobre uma decisão que alguém nos Estados Unidos decidiu que precisava cortar algumas pessoas do time, e aí eu fui um dos selecionados, e isso mudou minha vida completamente. Sim. Hoje em dia era para eu estar provavelmente infeliz, não estar no mercado tão bom quanto eu estou hoje em dia. E isso tudo foi decisão de alguém que eu nunca vou conhecer na minha vida. Então, né? Mas foi para o bem. Nossa, eu poderia contar um monte de histórias aqui a respeito disso. Mas a gente não gosta de desconforto, a gente não gosta de não ser ruim, a gente não gosta. E quando alguém diz que você não é bom em determinada coisa, a tendência é que você leve isso pro pessoal e fale: essa pessoa é uma arrombada que não foi com a minha cara. E geralmente na sua frente está uma pessoa que trabalha com RH e que conhece muito bem perfis e vagas. E uma dica dessas pode ser extremamente preciosa. Eu sei que eu não tenho perfil de gestão. E se eu ficar assim insistindo nisso, eu poderia chegar longe, mas ao sacrifício da minha alma. E isso é importante também. Não é porque você consegue que você deve fazer. Não é porque você consegue dar conta de alguma coisa que você deveria ficar dando conta daquilo a sua vida inteira, se isso está te destruindo internamente. E às vezes insistindo em dar certo naquilo que você não é bom pode te privar de... Você acaba descobrindo aquilo em que você pode ser muito bom e com muito menos esforço. Cara, que história legal de se compartilhar. De verdade. E bom, que bom. Lembra do nosso papo de que você pode viver a vida no Easy Mode? Não quando você está trabalhando lá onde você estava, né? Antes de começar a estudar programação. Decidir viver no Easy Mode ali seria meio burrice. E seria condenar a sua vida ao fracasso. Mas me fala sobre a sua perspectiva sobre essa minha ideia aí de que você pode viver no Easy Mode caso você queira. Cara, é engraçado que naquela época eu acho que eu nem cogitava isso. Até porque acho que muita gente já passou por isso, de ir trabalhar com o sentimento de que tudo pode desmoronar de um dia pro outro. Sim, todo mundo. Acho que todo mundo que já foi pra indústria já passou por esse sentimento. Então, hoje em dia, eu acho que o principal e o que mais me traz alegria no dia a dia é esse sentimento de que eu tô dando o meu melhor. Uhum. Mas tá tudo certo. Eu tô num mercado que tá aquecido, que
tem muita empresa precisando e eu consegui provar através de resultados um determinado valor. Então, agora eu tenho a opção. Ou eu fico desesperado querendo estudar tudo, ou eu simplesmente tento agregar mais valor onde eu tô, me desenvolver mais, com um pouco mais de calma. E acho que esse é o grande questionamento da minha vida também hoje em dia. Eu realmente aproveito esse momento que eu posso ter esse easy mode, ou se vamos para um fire de novo e começa tudo de novo, perseguindo objetivos mais altos. Então, é bem difícil. Você quer um pitaco nisso? Eu acho, cara, que... Sabe aquele papo da montanha que você tem que... Alice, assim, cara, como eu amo essa menina. Ela falou... Quando eu desabafei a história da minha vida no Japão, ela falou, cara, você não tá entendendo direito o que é sucesso, porque você só foi usado pelas empresas que te contrataram onde eles precisavam de você. E ser promovido não significa ter sucesso se você não estava feliz onde você estava indo, onde você estava sendo mandado. E o sucesso não é chegar no topo da montanha, você tem que olhar para ela, decidir onde você quer ficar, chegar lá e ficar, né? E, tipo, parar ali. E foi uma dessas conversas transformadoras na minha vida, porque eu percebi que toda empresa que eu pegava um emprego, aprendia tudo naquele esquema japonês lá, ia me provando, ia sendo promovido, e depois eu não aguentava a pressão e saía, e começava tudo de novo. E eu falava, cara, eu tenho potencial, mas eu não consigo, eu entro em desespero, porque eu tinha necessidade de continuar subindo, e no Japão eu sempre batia num teto em que chegava num ponto em que agora era só envelhecer e eu precisava sossegar e ficar lá, só que eu não conseguia parar. Então eu só comprava problemas para depois acabar exatamente no mesmo lugar. Se você parar para pensar, você pode fazer isso muitas vezes na sua vida, justificado pela renda, se você se convencer que o seu tamanho como ser humano vai ser dado pelo tamanho da sua renda. Sim. Mas se você crescer num ponto da sua carreira em que o seu rendimento já estiver cobrindo suas despesas e estiver garantindo a sua aposentadoria para que você mantenha a sua qualidade de vida depois de se aposentar, qualquer sacrifício a mais que você faça é uma perda de tempo. Porque aí você vai começar a consumir coisas que você não precisa para justificar o seu tamanho, e talvez a felicidade desse consumo não compense a vida desgraçada que você vai levar se sacrificando para conseguir manter essa posição que você conquistou. Eu não sei se fez sentido essa linha que eu construí, que ela ficou meio confusa. Fez sim. Sabe que... Desculpa, sabe... Você já jogou BDO, então você vai entender o que eu falo. Os caras que querem aumentar a gear, eles ficam extremamente frustrados porque eles querem aumentar rápido. Mas é muito difícil você grindar todo dia no BDO e passarem meses e você, na tentativa de enchantar, não acabar conseguindo os itens, mesmo que você grinde na zona de conforto, no lugar onde você sempre vai. Então, você pode achar que você não progride, mas pelo mero fato de você ir trabalhar todo dia, você está ganhando XP. Uhum. E aí, esse negócio de viver no Easy Mode porra, eu estou dando aula, estou coletando no BDO, e estou sentado no conforto do meu lar com a bebê brincando no quarto do lado, e eu posso monitorar e posso participar do desenvolvimento dela. E se isso está garantindo minha qualidade de vida e a segurança do meu futuro, e se cada aula está me dando XP e me preparando para talvez me sair melhor no próximo aluno que pode vir com um desafio a mais, por que começar uma nova carreira para fazer uma coisa que talvez não me dê tanto prazer quanto dar aula? Então, quando eu falo que você pode chegar num ponto em que você pode viver no Easy Mode, não é que você não deva fazer sacrifícios na sua vida, mas é que você tem que saber o momento de aceitar a colheita, de que você pode colher daquilo que você construiu para sempre e que essa colheita pode ser suficiente sem que você continue se sacrificando. Sim, acho que bate muito de frente essa mudança onde, ok, agora eu posso continuar estudando um pouquinho por dia, trabalhar o que eu tenho que trabalhar, em comparação com como foi esses últimos 2 anos, ainda mais pensando que foram 2 anos que eu literalmente acho que quase não saí de casa. Uhum.
Então, e se quisesse não podia também. Exato. Escolheu 2 anos bons aí. 2 anos bons. Fiz render. Deu pra render bastante nessa pandemia. Então, a hora que eu penso tudo que aconteceu, eu tenho o sentimento de que é errado eu abaixar a velocidade. Mas eu tô de pouquinho em pouquinho me esforçando pra entender que, ok, agora eu posso abaixar um pouquinho a velocidade e também curtir um pouquinho os frutos dessa corrida, né? Sim. Que foram os 2 últimos anos. Sim. É uma... Cara, que... E assim, é inspirador, porque eu acho que você mesmo pode imaginar o quão bem te faria ter contato com uma história dessa quando você estava perdido e sem perspectiva na carreira que você estava levando antes. Então essa história aqui, ela pode ajudar muita gente. Deixa eu fazer uma pausa de segurança, cara, que eu não acredito que eu não fiz ainda. Pronto, continuamos. Pra ter uma insegurança aqui de perder tudo. E aí você comentou disso, quando eu fiz a minha migração, né? Uma amiga tinha postado no Instagram que ela tinha tentado programação e não tinha conseguido. Quando eu vi aquilo, eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego. Eu falei, não é possível. E aí eu fui incentivando ela de pouquinho em pouquinho, e ela também migrou. Então ela seguiu ali um pouco, teve um pouco de ajuda, fui tentando ajudar o máximo que eu conseguia, mas ela também fez esse processo. No caso dela, ela demorou 8 meses para conseguir o primeiro emprego, mas conseguiu. E recentemente eu converso com o pessoal que vem pedir algum norte, alguma coisa, e muitas vezes acabo ouvindo coisas do tipo, cara, é bom conversar com alguém que passou por isso, pelo menos para dar uma ideia de que é possível de fato. Não é um delírio, não é só um monte de vídeo no YouTube de gente falando que conseguiu o primeiro emprego ganhando X mil reais depois de 3 meses. Demanda esforço, mas é possível sim. Se fizer algo bem planejado e tiver comprometimento para seguir, dá para chegar. É muito importante você conseguir avaliar o seu progresso e saber em que ponto você está, e saber que de alguma forma a sua visão sobre o seu ponto, ela tem que prevalecer sobre a visão das outras pessoas, ao ponto de você não se deixar desmotivar por alguém que está dizendo que você não está preparado, porque na verdade toda promoção, a gente já conversou sobre isso, né? Toda promoção ela acontece de dentro para fora. Se você está trabalhando num cargo, sei lá, que é operacional, e você quer um cargo de gestor, primeiro você se torna gestor, depois você é percebido e é promovido. Então, geralmente, quando você é promovido, você já é, entre aspas, assim, alfa ali, né? Você já tomou para si as responsabilidades de coordenação, e você já tem uma certa liderança ali naquele seu meio, e depois você acaba sendo promovido. Essa promoção vai acontecer porque você desenvolveu conhecimento e comportamento de líder, e não porque você pagou caríssimo num curso de coach de líder. Então, não é porque você pagou muito caro no seu curso de programação que porque você pagou caro, por isso você merece uma vaga no mercado de trabalho. Assim como não é porque você fez uma faculdade de gastronomia que vão te dar um restaurante. Você precisa saber rodar um restaurante, você precisa pelo menos saber cozinhar muito bem e ter experiência já na cozinha, para que depois você consiga se transformar em um e colher os resultados disso. Sem dúvida. Eu fiz a minha pausa de segurança praticamente no fim da conversa, porque, cara, que conversa foda, eu tô feliz. Bastante feliz. Bom, que bom. O que faltou a gente cobrir? Cara, eu tinha pensado em algumas coisas durante, mas eu acho que escapou e fugiu da mente. A gente continuou falando e aí foi embora. Me fala o que você pensa sobre o prêmio que os programadores estão recebendo agora por excesso de demanda e falta de profissionais. Como que você vê isso daqui 5, 10, 15, 20 anos? Boa. Acho que primeiro
para normalizar, pensa um pouco sobre você e o que você enxerga para a tecnologia daqui para frente. Você acha que vai ter mais ou menos tecnologia cada vez mais daqui para frente? E cada vez mais, e eu achava que a tecnologia ia desempregar todo mundo, e agora eu percebi que eu era muito inocente, porque... Elas só vai transformar o emprego que existe. Sim. Né? E a gente vê várias frentes evoluindo, como no-code ou low-code, que a galera começa a ficar meio preocupada, que são algumas plataformas que a pessoa consegue desenvolver coisas bem básicas sem código, ou com muito pouco código. Então um leigo conseguiria desenvolver alguma coisa. Só que o problema é que a realidade, quando a gente vai para a empresa, é que muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer, o gerente não sabe o que ele quer, tá todo mundo sem saber o que ele quer, tá todo mundo tentando algo novo. E não tem como você desenvolver algo do zero utilizando essas plataformas. E cada vez mais isso vai ser necessário isso. Em 1999, você sabe que um monte de profetas falaram assim que não ia mais ter programador de HTML porque ia ser tudo no esquema geosites. Você ia entrar lá e ia fazer o desenho e o negócio ia fazer tudo por você. E veja como estamos. E veja como estamos. Você não sabe o que é geosites? Eu acho que você é muito novo para isso. Não sei se sou muito novo, mas de fato não sei não. Geosites era um negócio do Yahoo, que você entrava e tinha um formulário. Aí você escrevia o seu nome, você escrevia seus dados, escolhia a imagem que você queria e colocava o corpo do seu texto. Era um blog, basicamente um blog. Aí os caras falavam que aquilo ali ia acabar com o emprego de programador HTML, que era o que tinha na época. Então... Mas mas você acha que um ponto que vale a pena, assim, emprego, oportunidade para quem é bom, realmente sempre vai existir. Mas eu só me preocupo que quando eu voltei para o Brasil, a gente estava se preparando para receber uma Copa, a gente estava com commodities em boom, a gente estava com um populismo desgraçado, mantendo subsídio em eletricidade, combustível, com desconto de IPI, que não sei o quê. Então a nossa economia decolou porque foi criado um cenário artificial para isso. Na época, cara, engenheiro civil estava igual programador hoje. Eu lembro. Lembra? Quantas pessoas não entraram em engenharia civil e esqueceram que só iam estar formados depois da Copa? Exatamente. Então muita gente falou, cara, vou fazer engenharia. Por quê? Porque os engenheiros estão nadando em propostas. Os caras estão esnobando empregador. E aí, quando passou 2015, 2016, nosso país estava uma merda, que começou a sair de tonelada das faculdades. Engenheiro. Não tô falando que os caras fizeram errado, e também não tô dizendo que engenheiro não arruma emprego, arruma. Mas não é qualquer engenheiro que arruma emprego. Exato. Você precisa ser bom. Você precisa ser bom. E aí, muitas vezes, não é de qualquer faculdade também. Então, o alerta que fica aqui é, pessoal, se vocês não enveredaram esse caminho e vocês entraram e não estão desenvolvendo mediocremente, mas estão no mercado e sobrevivendo e recebendo bem ainda, tome cuidado. Porque tem muito programador que eu sei que é ruim, que não está sendo mandado embora, porque agora o momento é de extrema escassez. Agora, uma vez que esse mercado melhorar um pouquinho, ou a demanda diminuir um pouquinho, ou seja, quer aumente a oferta de profissionais, porque bastante gente vai enveredar aí, ou quer diminuir um pouco a demanda, que eu já acho um pouco mais difícil, mas que também pode acontecer, vai haver um momento em que o mercado vai tender um pouco mais para o equilíbrio e aí todo mundo que é ruim vai cair e não vai conseguir voltar. Então, eu não estou querendo te botar medo de ficar desempregado, não é isso. Nós estamos falando de você aqui. Mas entre no mercado para ser bom o suficiente para sobreviver a terremotos. E aí, até é engraçado porque existem alguns grupos de programação que a galera fala que não é muito que é pintado na mídia, de certa forma. Mas daí quando você decide se aprofundar um pouco mais do porquê que a pessoa está motivada a falar aquilo, às vezes são pessoas que estão trabalhando com alguma tecnologia muito obsoleta há muito tempo e não se atualizaram. Então isso vai acontecer para todo mundo e acho que em qualquer
em qualquer qualquer ramo que a pessoa siga. Uhum. Então, se você se compromete a se manter minimamente atualizado e buscar oportunidades que favoreçam que você se mantenha atualizado, a tendência é que você continue, né? E aí vai ter demanda para o seu perfil pelos próximos anos, provavelmente vai ter uma boa demanda. Quando eu voltei do Japão, eu conheci um cara, porque assim, eu voltei, minha amiga Vanessa abriu um grande caminho para mim, e na época ela conhecia bastante gente da USP, e eu acabei conhecendo um monte de gente lá também, e aí eu fui conhecer o pessoal de letras e ver o que eles estavam fazendo. Minhas aulas começaram a dar muito certo, muito cedo, porque eu consegui o meu primeiro aluno, eles começaram a crescer em PG, e assim, eu não estava nem preparado, nem acreditei que isso estava acontecendo. E aí comecei a estudar, eu falei, eu vou ver o que o pessoal de letras está estudando, como é que eles trabalham. Eu conheci um cara que era bolsista na FEFELESH, eu tenho vontade de falar o nome dele, não vou falar o nome do cara. Conheci um cara que era bolsista na FEFELESH e já estava assim, fazendo mestrado lá, sendo pago para estudar. A bolsa dele, na época, era R$ 1.200, ele não podia fazer nenhum outro trabalho, mas ele sabia que depois de sair dali ele ia trabalhar no mercado editorial. E aí eu falei, eu voltei do Japão e comecei a dar umas aulas e começou a dar muito certo, e eu acho que eu vou me especializar nisso. Aí o cara virou pra mim e falou, cara, você não vai conseguir se sustentar, porque o pessoal começa e para, e é muito difícil se sustentar só com aula. Você tem que ter uma renda principal para poder se dedicar a isso por hobby. E se eu tivesse acreditado nesse cara, eu tava fudido. E assim... E aí eu descobri que assim, ele já tinha tentado muito da aula. E já tinha se ferrado muito tentando viver de dar aula. Então ele falava isso a partir da experiência de vida dele. O que não fazia o cara um mau profissional, não fazia dele um mau falante de inglês, não fazia dele um mau nada. Ele só teve uma experiência muito ruim. Enquanto que naquele momento em que a gente estava tendo aquela conversa, eu já estava ganhando muito mais do que ele estava ganhando no trabalho e do que ele ganharia no trabalho dos sonhos dele. É muito difícil você tomar por parâmetro a visão de uma pessoa, e principalmente porque em todo segmento tem gente que é muito bem sucedida e muito mal sucedida, e talvez ele tenha se frustrado nessa área para dar certo em alguma outra que eu não conheci porque a gente perdeu contato. Então, saber identificar aquilo em que você tem potencial para se desenvolver e para ficar acima da média é uma coisa muito preciosa. E sim, você só vai saber disso se expondo ao máximo de áreas possíveis, né? Uma curiosidade, nessa de quero mudar, você cogitou outras possibilidades. Quais foram e o que você acha que teria dado se você tivesse tentado? Só finalizando isso que você pontuou, eu me sentia muito mal no meu emprego anterior exatamente por isso. Eu não conseguia me desenvolver. Uhum. Então, não ia pra frente. Uhum. Cara, eu cogitava tanto nutrição como psicologia. Uhum. São assuntos que eu gosto de estudar, e aí eu já, como você mesmo disse, já estava pensando em algo, mirando em como seria a minha carreira, como seria o mercado de trabalho, se seria algo que eu teria prazer ou não para conseguir evoluir o necessário que fosse para continuar exercendo, né? Então, nutrição eu sempre gostei de estudar um pouco sobre, e psicologia também. Uhum. Mas aí a gente acaba batendo naquela barreira, mano. Eu não consigo ler. Como que eu vou fazer psicologia? Não vai rolar. E também tinha um outro fator de que era muito importante, né? Eu já não estava tão novo. Estava com 29. O dinheiro que eu tinha era o suficiente pelos próximos 18 meses. E não rolava, né? Começar não dava tempo para fazer uma outra faculdade. Uhum. Exato. Uma curiosidade, audiobook você consegue escutar? Cara, eu nunca tentei com afinco. Teu inglês tá bom o suficiente para você começar a escutar livros do Audible. Bom, vou tentar. Faz um trial free no YouTube primeiro
escuta uns audiobooks da Audible que tem lá, e aí depois é uma assinatura que, cara, vale muito a pena. Eu fui assinante do Audible por 4 anos, então você paga um valor mensal lá de $15, eu acho, e aí você tem um crédito por mês. Aí você pode comprar os livros. Olha, eu fazendo propaganda de graça aqui pros caras, puta merda. E aí você pode comprar qualquer livro que você queira com dinheiro, mas aí, independente do preço dele, você pode baixar um livro por mês com esses créditos da assinatura. E geralmente eles são mais caros do que $15. E aí você basicamente vê uma pessoa lendo o livro, escuta uma pessoa lendo o livro para você em capítulos. Você pode controlar a velocidade, você pode voltar 10 segundos. É muito interessante. Talvez faça sentido. Normalmente eu consigo acompanhar um podcast rolando em background, mesmo fazendo outra coisa que demande menos atenção. Porque se você escuta os meus vídeos, você não vai ter problema com o áudio, o inglês não sendo uma barreira. Assim. Uhum. Precisa só acostumar um pouquinho. Sim. Mas é uma boa. E é legal. Puta, parece um vendedor comissionado mesmo. Mas o bom do Audible é que raramente você vai pegar o mesmo... quer dizer, 2 livros diferentes lidos pela mesma pessoa. Porque é um puta de um trabalho ler um livro inteiro. Então, assim, e tem tanto livro lá que geralmente são narradores diferentes. E aí você vai se acostumando a escutar diferentes pessoas com diferentes sotaques, diferentes idades, lendo os livros. Eu comprei o do Hobbit, odiei, porque eu não gostei da narração. Mas aquela feiosa daquela Anna Hathaway, aquela atriz lá que é horrorosa, ela fez a leitura do Mágico de Oz. E que delícia, porque ela é atriz, então ela fazia todos os personagens, assim. Ela faz o palhacinho, faz o Homem de Lata, o Espantalho, o Homem de Lata. E aí foi um dos livros mais divertidos, assim, que eu escutei. Enfim, devagando aqui com coisa que não tem nada a ver com as conversas. Assim, esse dela, inclusive, tá lá. Se você colocar Wizard of Oz e colocar Anne Hathaway, aí aparece algo. Boa. Meu, obrigado do fundo do coração. Acho que esse conteúdo é de muito valor, vai ser muito precioso. Eu que agradeço. E eu vou ver se eu trago mais pessoas para deixarem relatos similares, assim, porque eu acho uma merda que quando você está prestes a entrar na faculdade, você só tenha as propagandas da Cogna, assim, do tipo, garanta o seu futuro, faça um curso aqui e passar longe. E passar longe de ser o que você precisa, né, para se encaixar nesse mercado. Sim. E para quem tiver interesse de começar a estudar alguma coisa sobre programação, cara, no YouTube a gente tem muita coisa gratuita e de muita qualidade. Eu te ensino ali a preparar um ambiente que você pode testar do zero. E no começo vai ser bem difícil. Eu tinha uma média de a cada 5 minutos de vídeo eu demorava 40 a 1 hora para conseguir consumir no início. Hoje em dia já, ouço tudo em 2x e vai tranquilo. Mas é normal essa dificuldade no começo, mas se você quer ter o primeiro contato para ver se é para você tem um mar de conteúdo gratuito para testar. Vamos fazer o seguinte, depois me manda... eu vou deixar o espaço da descrição do vídeo para você colocar uma lista de links caso você queira. Beleza. Eu acho que vai ser útil para o pessoal que quiser começar. Sim. E aí eu deixo um contato meu também lá no LinkedIn. Quem quiser bater um papo é sempre bem-vindo. Sempre gosto de tentar auxiliar a galera que está começando com o que for possível. Então podem chamar à vontade. Da hora. Deixa o Pix também. Eu tô pedindo pro Lucas e ele nunca fala, cara. Enfim. É isso. Mais alguma coisa? Quer encerrar dizendo algo mais? Eu acho que algumas coisas fugiram, mas acho que deu pra passar por tudo. Sim, esse vídeo deu foi... pra explicar como foi a trajetória. E é isso. Só deixar a ideia de que é possível pra galera. Demanda um esforcinho, mas rola e vale a pena. Pessoal, do fundo do coração, espero que seja útil e um grande abraço para vocês.